Há um tipo de peso que não tem nome. Ele permanece nos seus ombros quando você tenta descansar, como se o alívio tivesse que ser merecido. Sussurra no seu ouvido quando você fala a sua verdade. Cuidado, não é seguro. Ele te puxa para trás justamente quando você começa a se elevar. É uma amarra invisível, mas que você sempre sente. Não é só sua dor, não é apenas a sua história. É o resíduo de gerações de mães que engoliram suas vozes, pais que se quebraram no silêncio e ancestrais que sobreviveram virando as costas para si mesmos. Carl Jung não chamou isso de fraqueza, ele chamou de herança. Não só pelo sangue, mas pela psique. Ele deu o nome de inconsciente coletivo. Se você já sentiu como um estranho na própria família, como se tivesse nascido para viver uma história diferente, você não está quebrado. E você não é o único. Talvez você seja o escolhido para encerrar aquilo que eles não conseguiram. E esse caminho não começa com consertar nada, ele começa com lembrar. E com ver a ferida claramente, talvez pela primeira vez. Jung ensinava que não somos apenas produtos da nossa infância, somos herdeiros de uma dor esquecida, um desejo enterrado e uma raiva nunca expressada. O inconsciente coletivo inclui não só arquétipos gerais, mas também os resíduos psíquicos específicos de nossos ancestrais, o que hoje os psicólogos chamam de trauma transgeracional. Nós o carregamos no sistema nervoso, na forma como nos escolhemos diante do amor, na forma como nos silenciamos para manter a paz, na forma como nos esforçamos demais por um valor que deveria ter sido nosso desde o início. Quebrar uma maldição geracional não é apontar dedos para quem veio antes, é sentir o que eles não puderam suportar, é tornar consciente os padrões inconscientes que os dominaram. Jung chamou isso de individuação ou individualidade. A jornada da alma para se tornar ela mesma livre dos roteiros, sombras e máscaras do mito familiar. Mas a individualidade ou individuação geralmente começa com uma ruptura, quando você já não se reconhece na história que foi ensinado a viver. Quando você olha ao redor e diz, isso termina comigo. E não porque você é melhor, mas porque você está acordado. Mas o despertar não é um trovão. Ele começa de forma silenciosa e desconfortável, um peso que não vai embora, um momento em que seu reflexo parece estranho, um dia em que o modo de lidar já não funciona mais. Talvez você nunca tenha tido palavras para isso, mas algo dentro de você sempre soube. Você não nasceu apenas para sobreviver à dor deles, você nasceu para transformá-la. E existem sinais, marcadores sutis e sagrados de que você não é a ferida, você é o escolhido para curá-la. Sinal 1. Você sente tudo com muita intensidade, mas nem tudo é seu. Há uma dor que não começa com você, e mesmo assim você a sente como se estivesse gravada nos ossos. Você sempre foi chamado de sensível demais, chora com histórias que os outros ignoram, entra num ambiente e sente o que ninguém diz, e às vezes é invadido por uma tristeza sem nome. Mas essa sensibilidade não é fraqueza, é seu radar ancestral sintonizado na frequência do que foi enterrado. Jung entendia isso. Ele acreditava que o inconsciente não guarda apenas nossas feridas pessoais, mas também as vidas não vividas e não ditas de quem veio antes de nós. Você é o primeiro que escuta, o que percebe o peso da casa, que se emociona com a história que sua avó nunca terminou, que olha no espelho e vê não só a si, mas os ecos de todas as mulheres que engoliram suas vozes. Isso não é uma maldição, é um chamado. Você não está sentindo demais. Você está sentindo que eles não conseguiram. Você é o vaso forte o suficiente para conter o que foi escondido e corajoso o bastante para transformar isso em luz. A cura começa aqui, não ao reprimir, mas ao dizer, eu sinto tudo e escolho não fugir. Sinal 2. Você sempre se sentiu a ovelha negra. Sempre houve algo diferente em você. Talvez fosse quem fazia perguntas demais, quem não queria seguir regras, quem incomodava a família só por ser você mesmo. Te chamaram de rebelde, dramático, ingrato, mas no fundo você sempre soube. Isso não é rebeldia, é lembrança. Jung diria que você está saindo do complexo familiar. A
a teia inconsciente de papéis, lealdades e silêncios que conecta gerações. E quando você sai, se torna o excluído, não por estar quebrado, mas por estar se libertando. A ovelha negra é, muitas vezes, quem enxerga com clareza, quem se recusa a se anestesiar, quem sente o peso da dor ancestral e decide: isso para comigo. Dói ser mal compreendido, ser exilado do pertencimento, mas essa solidão é sagrada. Ela cria o espaço onde a transformação começa. Você não está perdido, você está em iniciação. E um dia, talvez, aqueles que não entenderam seu distanciamento venham colher no jardim que você cultivou da sua dor. Mas mesmo que não venham, você saberá. Sair foi o primeiro ato de amor próprio que você fez. Você não é a ovelha negra, é o quebrador de ciclos disfarçado. Sinal 3. Você é assombrado por padrões que jurou nunca repetir. Você jurou que seria diferente, que nunca levantaria a voz como eles, que nunca se diminuiria, que nunca ficaria em lugares onde se sentisse pequeno. Mas se percebe repetindo a dor deles, dizendo as mesmas palavras, caindo nos mesmos padrões, e se pergunta: como cheguei aqui? Isso não é fracasso, é trabalho de sombra em movimento. Jung ensinava: o que permanece inconsciente dirige sua vida, e você chama isso de destino. O que rejeitamos nos nossos pais não desaparece. Fica à espreita, esperando ser visto. Quebrar a maldição não é ser perfeito, é estar consciente. É se pegar no meio do padrão, no meio da reação e escolher diferente, mesmo que só 1 centímetro. Esses momentos são sagrados. Quando você se desculpa em vez de se defender, quando pausa antes de repetir a ferida, quando chora, não por vergonha, mas por reconhecimento. Você não está amaldiçoado, você está consciente, e cada vez que interrompe o ciclo e o suaviza, está fazendo algo que seus ancestrais nunca conseguiram, curando a história, não ao esquecê-la, mas ao escolher um novo final. Sinal 4. Você deseja liberdade mais do que aprovação. Chega um momento em que a velha lealdade se torna uma prisão. Você costumava precisar de aprovação deles como do ar. Se curvou para caber, engoliu sua verdade para manter a paz. Disse sim quando tudo em você queria gritar não. Mas algo mudou. Você não tem mais medo de decepcioná-los, tem medo de desaparecer. De acordar um dia e perceber que viveu a vida deles, não a sua. Essa é a traição sagrada que Jung mencionava, a individualidade ou individuação. Tornar-se quem você é, mesmo que isso signifique decepcionar expectativas. Não se trata de desonrar sua família, mas de honrar sua alma. Quando você escolhe a liberdade em vez de aprovação, sente o custo. A culpa, o silêncio, a distância. Mas o que você ganha é sua soberania. Você para de pedir permissão para ser quem é. Você se dá essa permissão. Isso não é egoísmo, é sagrado. Ao quebrar expectativas, você dá às futuras gerações o presente da autenticidade, da verdade. Você é o primeiro a dizer: não devo obediência, devo a mim mesmo. Sinal 5. Você está criando o que nunca existiu antes. Talvez você nunca tenha tido doçura, segurança ou um espaço onde sua verdade fosse bem-vinda. Mas agora, sem um mapa, sem um modelo, você está construindo isso. Você é quem para no meio da briga e escolhe ouvir, quem fala com ternura com sua criança interior, quem cria um lar, uma relação, um eu onde o amor e a verdade possam coexistir. Jung chamaria isso de integração da sombra. Não rejeitar o passado, mas transformá-lo. Você está reeducando não só sua criança interior, mas sua linhagem inteira. A mãe que não soube cuidar, o pai que não soube ficar, o silêncio, a vergonha, a sobrevivência. Você está pegando tudo isso e fazendo algo novo. É um trabalho lento, muitas vezes solitário, mas sagrado. Talvez você nunca receba o pedido de desculpas que merece, talvez nunca seja completamente compreendido. Mas a vida que está criando, a ternura, a clareza, a coragem, é a sua oferta. Você não está apenas curando o passado, está plantando um futuro onde a próxima geração não terá que se perguntar como é o amor quando ele é seguro. Você é o jardim que nunca foi plantado para você e agora está florescendo. Se você se reconheceu nesses sinais,
No seu corpo ou alma disse sim em silêncio, então é hora de deixar algo para trás, porque a consciência não é o fim do caminho, é o limiar. E do outro lado da compreensão está a integração. Este é o convite para agir com consciência sagrada. Não há cura sem liberação, e não há liberação sem testemunhar o que foi carregado. Encontre um lugar tranquilo, um momento só seu. Escreva uma carta para o ancestral dentro de você, aquele que nunca teve chance de descansar, de chorar, de se tornar. Deixe suas palavras dizerem o que eles não puderam. Então queime a carta, deixe a fumaça levar o que não pertence mais ao seu caminho. E enquanto as cinzas assentam, sussurre. Isso termina comigo, e o amor começa de novo. Ou pergunte a si mesmo com gentileza: o que ainda estou carregando que agora posso deixar? E ouça, não com a mente, mas com a alma, porque isso é o ser quebrador de ciclos. O primeiro a parar de correr, a olhar para dentro, a transformar o silêncio em sagrado. Você não está amaldiçoado, você foi escolhido, não pelo destino, mas pela sua vontade feroz de sentir o que os outros enterraram, de nomear o que não tinha voz, de suavizar onde sua linhagem só conheceu dureza. Você é quem quebra padrões e recolhe os cacos, não para remontá-los como eram, mas para criar algo novo, um legado de verdade, uma linhagem de inteireza. E aqui, no centro de expansão 5D, que você sempre se lembre, você não está apenas curando por si, você está reescrevendo a história da alma de gerações.